Ter filhos não é fácil, mas se você acha que sua infância não foi perfeita, espere até ouvir algumas coisas que acontecem no reino animal, de mães incentivando a violência entre irmãos, a táticas de abandono sorrateiro, até mães famintas se alimentando de seus próprios filhotes. Conheça algumas das piores mães no reino animal. Cucos. As mães cuco são algumas das mais infames do reino animal. Para essas aves, o estresse de criar os filhotes é insuportável. Então, para evitar a tarefa, elas abandonam seus ovos antes mesmo de nascerem. Quando a fêmea cuco está pronta para botar, ela procura um ninho desprotegido de uma espécie menor. Ela, então, engole um dos ovos ali presentes e coloca o seu no lugar. Esse comportamento, conhecido como parasitismo de ninhada, é uma tática sorrateira. Ao deixar seu ovo em outro ninho, a cuco transfere a responsabilidade de cuidar dos filhotes para a outra mãe, liberando-se para voltar à vida de solteira. Infelizmente para as vítimas, o filhote cuco não se comporta bem no ninho. Ele geralmente eclode antes e cresce mais rápido do que os filhotes da outra ave, empurrando-os para fora do ninho, onde provavelmente morrerão. Às vezes, as aves do ninho se revoltam e tentam impedir a mãe cuco de deixar o ovo, ou até mesmo expulsam os ovos dela. Porém, na maioria das vezes, a cuco consegue escapar com seu plano maligno, deixando sua vítima com uma boca faminta para alimentar. A natureza é realmente hardcore. Besouros. Para criaturas tão pequenas, os besouros do gênero Nicrophorus têm táticas maternas assustadoras. Esses besouros, ameaçados de extinção, enterram carcaças de pequenos vertebrados, como pássaros e ratos, para alimentar suas larvas. Quando as larvas eclodem, a mãe regurgita a carne pré-digerida para alimentá-las. No entanto, nem sempre há carne suficiente para todas. Sempre que estão com fome, as larvas incomodam a mãe, tocando suas bocas com as patas. Mas há uma regra crucial: se importunar demais, a punição vem rápido. Os besouros castigam os filhotes que exageram, engolindo-os. Esse comportamento, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Edimburgo, faz com que as larvas aprendam a implorar de forma mais honesta, conforme a verdadeira fome que sentem, sem tentar superar os irmãos na disputa por comida. A ameaça de ser engolido também dá à mãe controle sobre a alimentação, favorecendo os filhotes mais velhos, que têm mais chances de crescer e se reproduzir. Se você é um besouro bebê, melhor não desafiar a paciência da mamãe, a menos que esteja realmente com fome. Ao contrário da mamãe besouro, eu adoro ser importunado. E qual a melhor forma de fazer isso? Basta clicar no botão curtir e inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. Você não vai ganhar carniça em troca, mas vai garantir um conteúdo fenomenal todos os dias. Então, o que está esperando? Tubarões. Os tubarões, muitas vezes, têm a fama de serem psicopatas assassinos, e seus hábitos parentais não ajudam muito. Na verdade, as mães tubarões são notoriamente ruins em cuidar dos filhotes, antes mesmo de dar à luz. Alguns tubarões se desenvolvem com placentas, como os mamíferos, mas outros têm bebês vivos sem um órgão para alimentar os fetos em desenvolvimento. Então, como eles conseguem os nutrientes? A resposta é simples: engolindo seus próprios irmãos. Esses tubarões começam a vida em um útero apertado e escuro, onde convivem com seus irmãos que se parecem muito com eles. No entanto, mal sabem que o útero se tornará uma verdadeira arena de jogos vorazes. Pode haver até 20 ovos em 2 úteros, e cada um vai chocar e viver pacificamente até o momento em que suas mandíbulas afiadas começam a se formar e suas barrigas começam a roncar. De todos os bebês tubarão que eclodem, apenas um de cada útero vai sobreviver para nascer no mundo exterior. Isso provavelmente explica o comportamento brutal dos tubarões adultos. Não deve ser agradável ter 20 mandíbulas frenéticas lutando dentro de você ao mesmo tempo. Claro, as mães tubarões não saem por aí fumando e bebendo durante a gravidez, mas elas definitivamente não são o modelo ideal de maternidade, com um combate mortal acontecendo dentro do próprio útero. Diabo da Tasmânia. Você provavelmente associa os demônios da Tasmânia ao desenho animado Looney Tunes, mas esses marsupiais carnívoros são ainda mais implacáveis na vida real. A primeira coisa que seus filhotes experimentam quando abrem os olhos é uma batalha brutal pela sobrevivência, onde menos de 1 em cada 10 vai conseguir viver. A mamãe diabo da Tasmânia dá à luz até 50 filhotes de uma vez, conhecidos como Joeys. O problema é que ela só tem 4 mamas para alimentar todos esses filhotes. As regras
são simples. Quem chegar primeiro aos bicos de alimentação da mamãe e conseguir se segurar com firmeza, ganha. Apenas os mais fortes sobrevivem, enquanto os outros 46 filhotes morrem de fome, sem nem mesmo ter uma chance justa de vida. Não há uma explicação lógica para isso, mas a mãe natureza permite que o diabo da Tasmânia dê à luz 50 filhotes, apenas para deixar 92% deles morrerem logo de cara, como uma lição de que compartilhar é para perdedores. Foca da Groenlândia. As focas da Groenlândia são incrivelmente fofas quando bebês e você vai ficar feliz em saber que as mães focas amam seus filhotinhos peludos, mas isso dura apenas cerca de 12 dias. Durante esse período, elas alimentam seus filhotes sem parar, sem sequer parar para se alimentar. Como os filhotes nascem sem gordura, o leite da mãe tem 50% de gordura, permitindo que os recém-nascidos, de 9 quilos, ganhem 2 quilos por dia. Mas, quando esse período intenso de alimentação chega ao fim, o vínculo entre mãe e filho também se desfaz. Após 12 dias, a mãe foca decide que é hora de partir, deixando o filhote para se defender sozinho. Ao contrário de outras espécies com um desmame abrupto, os filhotes de foca da Groenlândia não estão prontos para a vida independente. Eles ficam presos no gelo por mais de um mês, sem comida ou proteção. Durante esse tempo, perdem metade do peso corporal, sem qualquer recurso para repô-lo. Quando os filhotes de foca da Groenlândia chegam aos 8 meses de idade, eles já podem nadar e estão prontos para começar a caçar. Mas, até esse momento, eles enfrentam um período perigoso de fome, sendo caçados por predadores e correndo risco de se afogar com o derretimento do gelo. Não é surpresa que pelo menos 30% dos filhotes morram no seu primeiro ano de vida. Isso é o que chamo de uma mãe ausente. Tá ficando intenso, não é? Se você tivesse que ser criado por uma dessas mães problemáticas que vimos até agora, qual escolheria? Conta pra gente nos comentários abaixo. Mas, só avisando, a coisa ainda vai piorar. Formigas Drácula. O nome Drácula já diz muito sobre a falta de vínculo mãe-filho aqui. Essas formigas têm as mandíbulas mais rápidas do reino animal, mas não conseguem mastigar alimentos sólidos. Então, as formigas operárias da colônia acabam se alimentando das suas próprias larvas, rasgando-as e bebendo o sangue delas, que depois regurgitam para a rainha. Esse comportamento sanguinário é conhecido como alimentação de hemolinfa larval. Parece um pesadelo, não é? Mas, surpreendentemente, isso não é tão ruim quanto parece. Esse canibalismo é classificado como não destrutivo, o que significa que as larvas ainda sobrevivem até a idade adulta, apesar de passarem por esse processo um tanto traumático. Algumas pessoas falam de cicatrizes emocionais da infância, mas, no caso das formigas Drácula, essas cicatrizes são mais físicas do que psicológicas. Caranguejo vermelho da Ilha Christmas. Entre outubro e dezembro, cerca de 50 milhões de caranguejos vermelhos da ilha Christmas migram de suas casas na selva para a costa, em um evento épico de desova. Depois de se acasalar, as fêmeas colocam até 100 mil ovos cada. Elas só podem desovar uma vez por mês, de acordo com as marés e uma fase especial da lua. Dado o quanto é difícil para os bebês caranguejos chegarem à vida adulta, você poderia pensar que seriam super protegidos, mas você estaria enganado. Os bebês caranguejos vagam pelo mar no primeiro mês de vida e, se tiverem sorte, as correntes os trazem de volta para as ilhas Christmas. Porém, se alguns dos caranguejos de desova se atrasarem e chegarem à praia no mesmo momento em que os filhotes do mês anterior, uma cena estranha pode acontecer. As fêmeas grávidas que estão indo para a costa para desovar encontram os bebês na praia e, ao invés de ajudá-los, começam a comê-los como se fossem um lanche crocante. Não é incomum que as mães de caranguejos, se estiverem com fome, acabem comendo seus próprios filhotes. Um estudo de 2007 revelou que não há muita diferença entre os caranguejos que carregam ovos e os que não carregam. Os caranguejos não ovígidos simplesmente comem os pequenos, se necessário, hamsters. Se você achava que os hamsters eram simplesmente bolinhas de pelúcia fofas, pense novamente. Assistir a uma fêmea hamster acariciar sua ninhada pode parecer um momento adorável, mas não se surpreenda se, ao verificar a gaiola um dia, encontrar alguns, ou todos, os bebês desaparecidos. Para onde foram? Para a barriga da mamãe hamster. E não estamos falando de gravidez reversa, não. Ela literalmente engoliu os filhotes. Embora pareça horrível, os hamsters são conhecidos por comer seus próprios filhotes.
filhotes. Existem várias teorias sobre o que pode motivar esse comportamento. Alguns acreditam que as mães hamsters, após o parto, ficam desnutridas e precisam de nutrientes extras. Outros sugerem que os filhotes são comidos para reduzir a carga de cuidados, já que cada ninhada pode ter até 20. No entanto, se uma mãe hamster se sentir sobrecarregada e estressada, ela pode optar por consumir seus filhotes como uma forma de lidar com a situação. Parece absurdo, mas quem pode entender o que se passa na cabeça desses pequenos roedores? Se você tem hamsters e sua fêmea ficar grávida, tente manter um ambiente tranquilo e livre de estresse, além de garantir que ela tenha comida suficiente para evitar que ela veja seus filhotes como um lanche potencial. Koalas. Agora, lamento dizer que provavelmente vou acabar com a imagem fofinha que você tem dos koalas. Um bebê koala, ou Joey, nasce bem pequenininho, sem pelos, cego, sem orelhas e não maior que 2 centímetros de comprimento. Usando seu olfato, tato e membros dianteiros fortes, ele faz o caminho até a bolsa da mãe, onde se liga ao mamilo para se alimentar. Ele ficará lá por 6 a 7 meses, até desenvolver as orelhas, o pelo e abrir os olhos. Mas, por volta das 22 semanas, os Joeys trocam o leite por algo um pouco mais peculiar. Pape. E o que é pape? Cocô, mas não qualquer cocô, e sim um cocô especialmente cremoso e úmido. Esse cocô serve para transmitir micro-organismos essenciais para a digestão das folhas de eucalipto, que serão a principal dieta do koala quando ele crescer. O bebê começa a se alimentar dessa comida especial enquanto ainda fica na bolsa da mãe e, à medida que cresce, começa a consumir as folhas frescas por conta própria. Imagino que seja um alívio quando ele pode finalmente abandonar o cardápio diário de cocô e começar a comer algo mais saboroso. Águias negras. Se você já tem mais de um filho, sabe como é cansativo quando os irmãos brigam. A maioria das mães intercede para resolver a situação, mas não é o caso das águias negras. Para essas majestosas aves de rapina, que habitam as florestas das regiões montanhosas do Sudeste Asiático e do Sudeste da China, ficar de fora parece ser a melhor opção. Quando uma briga começa no ninho entre 2 filhotes, a mãe geralmente fica assistindo, sem interferir. A luta só termina quando o filhote mais velho e forte acaba matando o irmão mais novo. O que você espera nesse tipo de situação é que a mãe águia intervenha e repreenda o filhote mais forte. Mas não, ela simplesmente observa a tragédia acontecer sem levantar um dedo. Parece cruel, mas essa é a maneira natural de vida dessa ave predadora. Hipopótamos. Embora os hipopótamos possam ser criaturas temíveis, eles são, na maior parte das vezes, pais decentes. As hipopótamos fêmeas geralmente dão à luz a um único filhote a cada 2 anos. Mesmo sendo grandes e pesando de 25 a 54 quilos, os filhotes de hipopótamo nadam logo após o nascimento, e a mãe os protege com fervor. A mãe e o bebê se juntam ao grupo para proteção contra predadores como crocodilos e leões. No entanto, a verdadeira ameaça pode estar mais perto de casa. É chocante, mas houve casos de machos dominantes do grupo atacando e matando filhotes machos mais jovens, considerados uma ameaça à sua liderança. Uma imagem impressionante do fotógrafo Adrian Hirsch, de 2019, mostra um hipopótamo adulto agressivo atacando um recém-nascido com suas mandíbulas poderosas. Às vezes, vários membros do grupo se juntam ao ataque e a mãe fica impotente, assistindo ao horror. Os motivos dessa agressão são pouco conhecidos, já que os hipopótamos são difíceis de estudar de perto. Alguns acreditam que a pressão sobre os recursos, como a água durante a estação seca, pode levar os machos a ver os filhotes como competidores, buscando diminuir a superpopulação. Cavalos. O período de gestação das éguas é de pelo menos 340 dias, o que pode parecer uma eternidade para qualquer pessoa que já tenha passado por uma gravidez. Mas, ao contrário do que você poderia esperar, elas não ficam simplesmente esperando o nascimento de seus filhotes de maneira calma. Na verdade, quando uma égua fica grávida, ela logo começa a se envolver em atividades íntimas com todos os garanhões do rebanho. Isso pode parecer estranho do ponto de vista evolutivo, já que ela já está grávida, mas há uma razão para esse comportamento. Os cavalos machos são altamente territoriais e, quando encontram um potro que não é seu, podem matá-lo. No entanto, quando se trata de seus próprios filhotes, eles não são tão agressivos. O objetivo da égua é acasalar com todos os garanhões, tornando impossível saber de quem é o potro para que o macho não o mate. Se a égua não conseguir acasalar com todos, ela pode até induzir um aborto espontâneo, o que os cientistas acreditam ser uma defesa natural contra a ameaça de machos agressivos. Já pensou sobre isso da próxima vez que vir cavalos pastando calmamente? Formigas de fogo.
As formigas de fogo vivem em uma sociedade onde as regras de gênero são tão implacáveis quanto cruéis. Enquanto as fêmeas se dedicam totalmente ao trabalho pesado, caçando, forrageando e cuidando de sua prole, os machos, em sua maioria, ficam na inércia, comendo, acasalando e, de alguma forma, fazendo cocô. Seu único propósito dentro da colônia é a reprodução, mas, com o tempo, essa dinâmica cria um dilema fatal. Os machos, sem contribuição real, tornam-se um peso, um fardo, que consome recursos preciosos e ocupa espaço desnecessário. E, para resolver esse problema, as fêmeas não hesitam em eliminar qualquer macho que esteja em seu caminho, especialmente durante o estágio larval, iniciando um abatimento sistemático que visa controlar a população masculina. Enquanto isso, a rainha tenta manter um equilíbrio, garantindo que ainda haja machos suficientes para garantir a continuidade da colônia. A natureza impõe uma dinâmica cruel e brutal de sobrevivência, onde até o mais frágil dos gêneros é sujeito ao limite imposto pela necessidade de recursos. Pandas gigantes. Os pandas gigantes são, sem dúvida, um dos animais mais adoráveis que existem, mas, quando se trata de parentalidade, sua bondade não é algo que se reflita em seus comportamentos. Ao nascerem, seus filhotes são incrivelmente vulneráveis, cegos, sem pelos e pesando entre 85 e 142 gramas, um peso ínfimo comparado à gigante mãe. Embora as pandas frequentemente deem à luz gêmeos, elas raramente conseguem cuidar de ambos. Nesse caso, a natureza segue um instinto de sobrevivência do mais apto. A mãe escolhe o filhote mais forte e deixa o mais fraco, muitas vezes condenando-o à morte por negligência. Esse comportamento está ligado à dieta do panda, que se baseia no bambu, uma fonte de alimento pobre em nutrientes. Como o bambu não fornece energia suficiente, a mãe não consegue produzir leite suficiente para alimentar 2 filhotes ao mesmo tempo. Assim, ela opta por sacrificar um, na tentativa de garantir a sobrevivência do outro. Em zoológicos, onde os cuidadores podem intervir e fornecer cuidados extras, os filhotes abandonados têm uma chance maior de sobreviver. Mas a realidade cruel das mães pandas na natureza é um reflexo do implacável ciclo de vida selvagem. Dragões de Komodo. Imponentes e aterrorizantes, os dragões de Komodo são verdadeiros gigantes da natureza, alcançando até 3 metros de comprimento e pesando mais de 136 quilos, posicionando-os como predadores de topo. No entanto, suas habilidades parentais são tão ferozes quanto sua aparência. Quando uma fêmea de dragão de Komodo põe seus ovos, ela os abandona em cavernas ou buracos escavados no solo, deixando os filhotes para lutar sozinhos pela sobrevivência. Ao nascerem, os pequenos dragões enfrentam um mundo selvagem implacável, onde até seus próprios parentes são uma ameaça. Outros dragões de Komodo não hesitam em devorar os filhotes, visto que o instinto de sobrevivência é mais forte do que qualquer vínculo familiar. Para sobreviver, esses filhotes precisam ser rápidos, astutos e implacáveis, pois em um ambiente onde a competição pela vida é feroz, só os mais aptos conseguem alcançar a maturidade. A natureza, sem piedade, exige que os dragões de Komodo cresçam rápido e se tornem predadores, ou, caso contrário, serão consumidos por aqueles que compartilham o mesmo território. Dragões de Komodo, sobrevivência e traumas. Os dragões de Komodo são os lagartos mais pesados da Terra e vivem em um mundo onde a sobrevivência é implacável. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, ela emite um cheiro peculiar em seu cocô, que os machos usam para localizá-la. Uma vez encontrados, os machos coçam as costas da fêmea e, se ela responder com uma lambida, o acasalamento ocorre. Após a fertilização, as fêmeas grávidas depositam cerca de 30 ovos que enterram na terra, onde incubam por cerca de 8 meses. Durante a incubação, a fêmea pode proteger o ninho, mas não há cuidado parental com os filhotes após o nascimento. Os recém-nascidos enfrentam a dura realidade da natureza e sua sobrevivência depende de sua capacidade de escalar árvores para se proteger. Os mais fracos, infelizmente, não conseguem e acabam sendo vítimas de predadores, incluindo outros dragões de Komodo adultos. Além disso, as fêmeas de Komodo têm a capacidade de se reproduzir assexuadamente, através de partenogênese, um processo que, embora raro, ocorre quando não há machos disponíveis. Contudo, a partenogênese tem um grande inconveniente: só gera filhotes machos. Quando uma fêmea está no cio e não encontra um macho, às vezes se vê forçada a se acasalar com seus próprios filhos,
filhos. O processo é perturbador, mas é uma estratégia de sobrevivência extrema para essas criaturas imponentes. Talvez esses dragões precisem de mais do que habilidades de caça. Quem sabe um pouco de terapia para lidar com esses traumas familiares, né? Agora, imagine se você tivesse que reencarnar como um desses animais e vivenciar sua infância. Qual seria a sua escolha? Deixe nos comentários e compartilhe seus pensamentos. Obrigado por assistir e até a próxima.